Olá, é um prazer estar aqui novamente com vocês, agora por vias remotas, mas o momento requer um cuidar um do outro. Para quem não me conhece, eu sou a supervisora Regina Santos, que acompanho a pasta do Conviva juntamente com as PCNPs Roseli e Daniele. E antes de iniciarmos, gostaria de falar sobre a presença. Vocês aí no chat precisam colocar o nome de vocês e a escola, tá ok? A pauta de hoje será desenvolvida da seguinte forma: a nossa leitura de leite será com a nossa PCNP Roseli. Vou fazer uma breve apresentação do Conviva, intensificar as ações do Placon, convivência solidária com a nossa PCNP Roseli e convivência ética virtual com a nossa PCNP Daniele. Passo a palavra agora à nossa PCNP Roseli. Oi, Regina, obrigada. Para quem não me conhece, sou a PCNP Roseli, agora também responsável aí pela pasta dos mediadores e aí com o Conviva também, que para mim está sendo um desafio. Mas eu acredito que com a ajuda de todos e a colaboração de todos, vamos tocar esse barco, né? Vamos lá para a nossa leitura inicial? Escolhemos para esse momento Braulio Bessa, tá bom? Escritor, poeta. Começou aos 14 anos de idade. Em 2011, trouxe a cultura popular nordestina para as redes sociais. E em 2014, foi convidado para o programa da Fátima Bernardes. Eu acho que o pessoal aí já deve até lembrar dessa época que ele foi convidado. Ele participou, às vezes, numa grande sequência de programas, né? Cada programa era um tema que ele gerava ali uma poesia sobre aquela situação. Eu achava muito bonito, muito gostoso de ouvir, né? Para hoje, nós trouxemos para vocês nas redes sociais. Espero que vocês gostem. Lá nas redes sociais, o mundo é bem diferente. Dá para ter milhões de amigos e mesmo assim ser carente. Tem like, a tal curtida, de todo tipo de vida, para todo tipo de gente. Tem gente que é tão feliz que a vontade é de excluir. Tem gente que você segue, mas nunca vai lhe seguir. Tem gente que nem disfarça, diz que a vida só tem graça com mais gente para assistir. Por isso, tem gente que esquece de comer. Jogando, batendo papo, nem sente a fome bater. Celular virou fogão. Com um toque de um botão, o rango vem para você. Mudou até a rotina de quem está se alimentando. Se a comida for chique, vai logo fotografando. Porém, repare, meu povo, quando é feijão com ovo, não vejo ninguém postando. Esse mundo virtual tem feito o povo gastar, exibir roupa de marca, ir para festa, viajar e, claro, o mais importante, que é ter de instante em instante um retrato para postar. Tem gente que vai para o show do artista preferido. No final, volta para casa sem nada ter assistido. Foi lá só para filmar, mas para ver no celular, nem precisava ter ido. Nas redes sociais, todo mundo é honesto. É contra a corrupção, participa de protestos, porém, sem fazer login, não é tão bonito assim. O real é indigesto. Fura fila, não respeita quando o sinal está fechado, tenta corromper um guarda quando está sendo multado. Depois, quando chega em casa, digitando mete brasa, criticando um deputado. Lá nas redes sociais, a tendência é ser juiz e condenar muitas vezes, sem saber nem o que diz. Mas não é nenhum segredo que quando se aponta um dedo, volta três para o seu nariz. Conversar, por exemplo, conversar por uma tela é tão frio, tão incerto, prefiro pessoalmente. Para mim sempre foi o certo. Soa meio destoante, pois junta quem está distante, mas afasta quem está perto. E os grupos? Tem grupos de todo tipo, com todo tipo de conversa, com assuntos importantes e outros nem interessa, mas tem uma garantia: receber todo dia um cordel de Braulio Bessa. Se você receber esse singelo cordel escrito à mão num pedaço de papel que tem um tom de humor, mas no fundo é um clamor lhe pedindo para viver. Viva a vida e o real, pois a curtida final
ninguém consegue prever. É isso, eu espero que vocês tenham gostado desse poema que nós escolhemos para você. Agora vai com você, Regina. O que você fala com a gente? O objetivo do nosso encontro de hoje é reforçar as ações do Conviva. Mesmo não estando na escola presencialmente com os nossos alunos, professores e toda a comunidade escolar, é essencial estarmos ali acompanhando a convivência, o clima organizacional por vias remotas. Vamos falar também dos registros do Placon, na sede, como consulta e no portal NET. Refletir sobre a convivência solidária, a conexão dos pares. E a nossa pauta de hoje que norteia todo o nosso encontro, que é a ética virtual. O Conviva não só absorveu todas as ações do SPEC, como também ampliou. E temos aí 3 eixos no slide, mostra que é o convivência, corresponsabilidade e medidas de segurança. Convivência, continuamos aí ampliando o cuidar um do outro, mas também ampliamos as parcerias, que seria a Unesp, que traz aí várias formações sobre saúde mental, e o GPEM, que é o Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Moral, pela Unesp. Corresponsabilidade, ênfase no clima escolar, responsabilidade de todos pertencentes à comunidade escolar. Desenvolvimento da empatia e cooperação, responsabilidade e cidadania, o autoconhecimento e o autocuidado, todos previstos nas 10 competências da BNCC. Medidas de segurança, temos o GISPEN, Gabinete Integrado do Sistema de Proteção Escolar. Eu acho que vocês acompanharam várias videoconferências com o professor Haroldo, que ele trouxe também o capitão William, que ali eles apresentaram várias ações de medidas de segurança. Uma delas foi o PVSE, que é o Programa de Vizinhança Solidária Escolar, que todas as unidades escolares nossas já têm o grupo do WhatsApp. O vídeo monitoramento, que é o espelhamento das câmeras, né? Aí nós precisamos completar 100% das unidades escolares. Hoje nós temos aí das 60 escolas, se eu não me engano, temos 30 já espelhadas, né? E gradualmente nós temos que completar 100% de espelhamento. E temos que é monitorado aí pelo SIC, que é o Centro Integrado de Comando e Controle dessas câmeras. E temos também a linha hotline exclusiva para atendimento às unidades escolares. Vou falar agora sobre o Placon, onde registramos no portal NET. Porém, na sede também podemos consultar, que é bem interessante a escola ter esse olhar de observar os seus registros, tá? Na sede, como é de conhecimento de todos vocês, lá no Gestão Escolar, onde vocês estão vendo a setinha vermelha aí, vocês cliquem em Gestão Escolar. Na sequência, Placon. Depois, Relatório de Registros de Ocorrência. Quando vocês clicarem aqui, vai abrir a escola de vocês, não precisa colocar o período. Clica em Pesquisar e vocês vão ter essa tela. Quantidade de dias sem realizar a ação no sistema, quantidade de dias com registro de nenhuma ocorrência, quantidade de dias com registro de ocorrências pendentes. Os registros são diariamente. Regina, eu estava registrando só nos dias letivos. Não, se registra sábado, domingo, feriado, emenda, enfim, todos os dias, ok? Quando vocês clicarem lá em quantidade de dias sem realizar ação no sistema, no numerinho lá 23, vocês vão ter as datas sem registros. No Placon está abrindo a partir do mês 9 de 2019, dos dias que não foram registrados nenhuma ocorrência. Você precisa registrar que não houve ocorrência ou que houve uma ocorrência, tá? Não pode ficar sem registrar. Na sequência, que é muito importante falar, nós temos quantidade de dias com registro de ocorrências pendentes, né? Isso aqui não pode ter. Ou eu tenho ocorrências notificadas ou quantidade de dias com registro sem nenhuma ocorrência. Quando eu abro na sequência aí, eu tenho código da ocorrência, data desse registro e data da ocorrência. Então, aí vocês têm, a escola tem esses tipos de ocorrência. Eu gostaria que vocês prestassem atenção nessa primeira, que é do dia 28/11 de 2019. Aí nós temos consumo de venda e álcool e drogas.
tipo da natureza da ocorrência, o uso de drogas ilícitas. No próximo slide, vocês vão encontrar a quantidade de dias com ocorrências notificadas. Clique nessa tela e aí nós vamos ter lá, na data da ocorrência, dia 28/11, mesmo tipo de ocorrência, mesma natureza. Então, veja, ou a escola, ou nesse contexto aí teve duplicidade, ou a escola iniciou essa ocorrência e depois ela não finalizou, ela travou e depois ela abriu outra. Então, a escola precisa ter esse olhar. Essas ocorrências pendentes, ou elas precisam ser finalizadas, ou vocês precisam excluí-las. Mas para isso precisa pedir para o Conviva, ter autorização do Conviva, que mais lá na frente eu vou falar. Então, quando eu vou consultar os meus tipos de ocorrência, eu não posso ter ocorrências pendentes e eu preciso ter esse olhar se não houve duplicidade, tá? Porque aí eu estou registrando 2 vezes a mesma ocorrência. Onde eu registro? Onde registrar? No Portal Net. Quem tem acesso ao Portal Net são os gestores que encaminharam para o gabinete e houve a liberação. O diretor, o vice, o coordenador, o GOI. Então, a escola ela não pode ter só um no perfil, ela precisa ter de 3 a 4, dependendo da escola, até 5, se a escola for muito grande, porque a escola de 3 períodos com mais de 1.000 alunos, é necessário que tenha de 3 a 4 pessoas que possam entrar no Portal Net e saber mexer e registrar. As ocorrências, como eu já falei e vou falar novamente, elas precisam ser diárias. Eu tenho que entrar no sistema diariamente, ou para notificar uma ocorrência, ou para simplesmente falar que não houve ocorrência nesse dia. Esse registro eu posso fazer de 2, 3 dias? Sim, eu posso. Ocorreu sexta, sábado, domingo, nós estamos 4 dias ali, né? Deu feriado, deu ponte. No outro dia eu entro no sistema que eu vou mostrar mais à frente para vocês e eu consigo colocar 3, 4 dias que não houve o registro. Agora, se houve um registro de ocorrência na escola, eu só tenho 7 dias para realizar isso. Como cadastrar? Lá no Portal Net, eu vou lá cadastrar uma ocorrência, vou clicar. Tipos de ocorrência. Aqui eu quero falar um pouquinho com vocês sobre os tipos de ocorrência. Quando eu entro no Portal Net para cadastrar uma ocorrência, vocês já vão ter lá a classificação dos tipos de ocorrência. Primeiro, danos e outros tipos de crime contra o patrimônio. Vocês vão ter vandalismo, invasão, roubo, furto. Na sequência, agressões, ameaças, problemas de convivência, que aí você vai ter agressão física, verbal, ameaça, o bullying. No momento, nós estamos em ênfase no cyberbullying. Todas as escolas já encaminharam o seu plano de convivência escolar digital, estão sendo homologados pela nossa dirigente e devem ter o acompanhamento diário das unidades escolares. Violência, etc, tá? Consumo de vendas de álcool, já temos droga ilícita, tabaco, venda de álcool, tráfico, enfim. E posse de armas, né? Armas brancas, enfim. Esses são os registros que vocês farão no Portal Net, que é o antigo ROI, né? Quando eu falo Portal Net Placon, é o antigo ROI. Na sequência, vamos ter o assédio. Esse assédio, a violência sexual também, nós temos uma cartilha encaminhada o ano passado nas nossas formações, que nós trabalhamos bem isso, nós podemos ligar pelo 100, Disque 100, Disque 180. Então, nós temos vários mecanismos aí para trabalhar esse assunto, tá? Que é muito sério. Questões disciplinares. Então, aí a escola, questões recorrentes, utilização de aparelhos, enfim, o que é acordado na unidade escolar? O que foi trabalhado antes de eu chamar e questionar esse aluno? Qual é o acordo que eu tenho? Como eu fui trabalhado com os alunos para falar o que é disciplina e o que não é? Então, isso precisa ser muito bem acordado com os alunos dentro da unidade escolar, com a comunidade escolar. E outros problemas de evasão, ausência, aluno vítima de maus tratos, nós temos que a parceria aí com o Conselho Tutelar. Isso é muito, muito sério. A escola precisa ter essa rede protetiva, ter todo esse trabalho para poder trabalhar esses conflitos da unidade escolar. Na sequência, o que é muito importante que eu estava falando, registro de ausência de ocorrência. Esse que é o diário. Então, na tela acima, nós temos lá cadastrar uma ocorrência
E aí nós temos aqui na tela, aqui no clique abaixo, registrar a ausência de ocorrência. É muito simples, é muito fácil. Vocês na tecla, vocês vão ter lá marcar os dias, vocês podem colocar, como eu falei, do dia 2 ao dia 5, gravar. Então, já, o próprio sistema automaticamente ele vai gravar que nesses dias, entre o 2 e 5 do 9, não houve nenhuma ocorrência na unidade escolar. Só que isso precisa ser diariamente, né? Eu não posso ficar lá 15, 20 dias sem entrar no sistema para informar. Lembrando que nós estamos recebendo mensalmente do Conviva planilha dizendo às escolas que não estão realizando seus registros. No próprio Placon, eu posso consultar as minhas ocorrências, como lá na sede. Né? Se eu lá na sede eu pego o número do registro da minha ocorrência, eu vou lá no Placon, com o número eu posso alterar essas ocorrências, enfim, fazer qualquer tipo de consulta que eu queira fazer, ok? Bom, na sequência, muitos PMECs, alguns diretores eu auxiliei, têm dúvidas, né? Às vezes o registro, eu comecei lá a fazer um registro no Placon e trava, né? Isso é comum de acontecer. Aí eu falo, gente, vamos dar zoom na tela, vamos ver se o provedor, vamos trocar de provedor para ver de navegador. Então, precisamos ali dar o zoom ou trocar o navegador, ok? O que é muito importante também, o que eu venho falando, eu tenho uma ocorrência pendente. Não podemos ter ocorrências pendentes. Para enviar essa solicitação ao Conviva, eu por e-mail institucional coloco o nome da diretoria de ensino, o número da ocorrência e o motivo dessa exclusão. Porque se eu tenho duplicidade, eu preciso excluir uma. Assim que o Conviva abre essa ocorrência, a escola tem 2 dias para realizar. Ou ela finaliza a ocorrência que ficou pendente, ou ela exclui, porque deu duplicidade. Então, eu encaminho um e-mail para o Conviva, eu coloco ali, eu me identifico com o nome da escola, quem sou e o número da ocorrência e digo, eu estou solicitando a exclusão por duplicidade ou eu preciso finalizar, porque ela ficou pendente. Então, eu tenho essas duas motivos para entrar em contato com o Conviva. Ok? No final, nós vamos colocar o e-mail para o Conviva, que é convivasp.gov.br, mas no final colocamos aqui todo o material para vocês, tá? Ocorrência não realizada no prazo estabelecido, que é o de 7 dias. Se eu não finalizar essa ocorrência até 7 dias, eu não consigo. Mas, Regina, eu fiz o BO, uma ocorrência de BO, e o BO não consegui na delegacia de ensino. Tem 30 dias. Você inicia a sua ocorrência, coloca toda lá no Placon, porém eu não tenho o número do BO. Eu tenho 30 dias para inserir esse número do BO. Então eu posso realizar, depois eu posso entrar com ela concluída. Você entra lá e você consegue depois colocar o número do BO. Você só não consegue realizar ela se ela ficar depois de 7 dias. Aí é mais trabalhoso, nós temos que pedir autorização ou fazer com uma data alterada, que não é legal. Bom, eu vou passar agora a palavra para a PCNP Roseli, que vai falar um pouquinho com vocês sobre convivência solidária, mas antemão eu já antecipo que eu estou à disposição, sempre que necessário. Estou com dificuldade no registro do Placon, entre em contato, me chama no PV, liga na diretoria, fala que eu entre em contato com a escola, encaminhe um e-mail. Sem informação vocês não vão ficar, e sem fazer o registro também não, tá ok? Passo a palavra, Roseli. Oi, pessoal. Olha aqui de volta. Nós trouxemos para vocês também algumas reflexões sobre convivência solidária. E aí a gente se pergunta, né? Vamos falar sobre convivência solidária. O que é convivência solidária? Nós trouxemos algumas definições para vocês, tá? Compreender os significados de ética e de solidariedade, né? O que é isso na prática? Conhecer que conviver com o outro implica em respeito, partilha, diálogo e ajuda mútua. E aí nós já estamos falando de valores, né? Observar que a percepção do outro é condição importante para ampliar a percepção de si mesmo, enriquecendo a convivência em grupo. Eu tenho que pensar não somente em mim, mas no outro. Isso é muito importante também destacar.
Para isso, nós trouxemos 3 reflexões, tá bom? O primeiro, falar um pouquinho sobre ética. Isso é para a gente refletir, tá, gente? Eu estava estudando um pouquinho o material e tem um professor numa universidade que ele fala muito sobre ética, porque é uma das disciplinas, né, que eles trabalham nesse curso. E ele pergunta sempre para a turma, a primeira coisa que ele faz quando ele começa uma aula, ele fala: como foi a sua atitude hoje? Como você avalia essa atitude hoje? O que você acha que você fez hoje? Foi bom ou foi ruim? Foi justo ou injusto? Foi correta ou incorreta? Então, quando se discute isso com o outro e abre uma discussão dessa, até mesmo com os nossos alunos, você consegue ver neles o que eles acham das atitudes deles. Veja, quando ele se faz essa pergunta, né? Como foi hoje a minha atitude, né? Como que eu me avalio hoje? Então, esse é um dos itens que eu acho que é interessante a gente discutir com os nossos alunos. Ética, isso nos estudos filosóficos, né, que eu falo que os filósofos são muito melhores nisso para trabalhar essa definição, que é uma parte da filosofia que estuda os princípios morais que orientam a conduta humana, mediante a uma escolha que possa afetar terceiros. A ética funciona como um juiz que irá avaliar a escolha feita por cada pessoa. Um dilema ético surge quando há necessidade de se fazer uma escolha difícil, desagradável e que implica em um princípio moral. Outro ponto que nós trouxemos para vocês refletirem, pensarem um pouquinho, né, é sobre ser solidário. Como que eu faço isso? Como é ser solidário, né? Você costuma ser voluntário? Você já parou para se perguntar quantas vezes eu me voluntariei para algo? Contribuiu com palavras de apoio para alguém? Chegou no final do seu dia, você parou assim e falou assim: nossa, o que será que hoje eu falei que contribuiu com o outro de alguma forma para apoiá-lo em algo bacana, em algo legal? Você já sentiu compaixão? Né? São reflexões. Veja, quando você se coloca e se depara, e você coloca o seu aluno para se deparar com tais questionamentos, isso faz com que ele reflita, com que ele pense. E aí nós trouxemos a definição de solidário, tá? Que expressa solidariedade, apoio, que ajuda alguém no momento difícil. Estavam solidários uns aos outros. É muito difícil a gente discutir sobre solidariedade. É mais fácil você mostrar situações, levar o aluno a pensar, levar o outro a pensar, né, a refletir sobre aquela situação. E nós trouxemos aí como o terceiro, que não podia deixar, né, de se falar, é a empatia. Essa reflexão para o nosso jovem, para nós, é muito importante. Porque se desde lá de cima nós começamos a falar em como eu me vejo, será que eu não tenho que parar em certo momento e falar assim, como o outro me vê? Essa reflexão para o nosso jovem, para nós, é muito importante. Porque se desde lá de cima nós começamos a falar em como eu me vejo, será que eu não tenho que parar em certo momento e falar assim, como o outro me vê? Né? Em que momento ele me enxerga como parte de algo? Isso é importante. Essa reflexão faz parte do ser humano. Há necessidade de se fazer essa reflexão. E para eu ter uma convivência solidária, não tem como eu deixar de conversar sobre isso com os meus alunos. Bom, pessoal, é isso, tá? Eu vou deixar um vídeo agora para vocês assistirem. É bem pequenininho, é bem rapidinho. É só porque eu acho que resume muito o que nós acabamos de refletir sobre esses 3 pontos, tá bom? Eu espero que vocês gostem. Na sequência do vídeo já vai vir a nossa PCNP e colega de trabalho, a Daniele, tá bom? Tenham um ótimo dia.
เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดObrigada, Roseli. Dando continuidade à nossa formação, agora eu vou falar um pouquinho sobre convivência ética virtual. O que é convivência ética virtual? Convivência ética virtual. Propomos uma reflexão sobre a convivência digital e como a escola pode atuar com os estudantes e suas famílias diante dos problemas virtuais que estamos enfrentando agora. O objetivo então desse encontro é conhecer os principais problemas da internet, compreender os benefícios e os desafios da convivência virtual, discutir o conceito de identidade digital, refletir sobre o papel da escola na formação dos estudantes e orientação a famílias sobre a ética digital, conhecer o protocolo organizado pelo Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação Moral, o GPEM, para nos ajudar nesse período de isolamento físico. Então, o primeiro passo é, quando postamos uma foto, um vídeo, publicações, comentários, quando compartilhamos mensagem, toda essa informação está na internet e se associa ao nosso nome e se torna o que as pessoas conhecem de nós. Tudo isso faz parte da nossa identidade digital. Então, quando postamos foto, vídeo, publicações, quando compartilhamos mensagem, toda essa informação que está na internet é associada ao nosso nome. Então, as pessoas conhecem quem está postando. Então, tudo isso faz parte da identidade digital. Então, por isso que temos que ter cuidado na hora de compartilhar informações pela internet, porque a pessoa sabe de onde vem. Então, o nosso trabalho será ajudar os adolescentes e jovens a pensarem nisso. Como queremos ser vistos? Como queremos que as pessoas nos tratem? O que podemos fazer para que as pessoas sejam tratadas do mesmo jeito que queremos que nos tratem, com respeito? Então, o nosso trabalho é auxiliar os adolescentes e os jovens a pensarem sobre isso. Como que a sociedade estão enxergando eles nesse momento? O que podemos mudar? O que podemos modificar nesse tratamento
que as pessoas hoje estão tendo um com os outros. Então, onde que acontece a falta de respeito? Na rede social. E quando deparamos com essa falta de respeito virtual? Quando conhecemos alguns crimes como o fake news, o cyberbullying, a pedofilia, a violência contra a mulher, a homofobia, o racismo. Então, tudo isso é um crime virtual e temos que tomar cuidado. Então, agora trouxemos 2 textos para vocês refletirem. O primeiro texto é Compreendendo o Fenômeno do Cyberbullying. Ele fala de um problema sério e recorrente nas instituições escolares atualmente, trazendo consequências negativas para o processo de desenvolvimento humano. O segundo é o Lixamento Virtual, ensaio sobre o desentendimento humano na internet, que está baseado na observação sistemática de polêmicas públicas nas mídias sociais sobre os conflitos ou práticas de violências nas redes sociais. Depois da leitura do primeiro texto, vamos refletir um pouquinho nas questões. Número 1. Quais os benefícios e os problemas do uso de muito recurso tecnológico? Como você vem atuando com os estudantes no caso de bullying e cyberbullying? Quais atividades poderiam questionar e investigar sobre o contexto de interação que o jovem vem optando para si mesmo? E na sua escola, tem espaço de diálogo sobre problemas vivenciados pelo estudante? Como que funciona? Agora, depois da leitura do segundo texto, que é um artigo, vamos refletir um pouquinho. Quais os principais problemas abordados no texto? A partir da leitura do fragmento e do texto e pensando no contexto atual que estamos vivendo, a intensa convivência na internet, qual a sua preocupação em relação à realidade do aluno da nossa rede? A postagem reflete os valores de cada um, seja elas de valorização ou de desrespeito? Como educadores, o que podemos fazer para qualificar a postagem e as interações virtuais do adolescente jovem hoje em dia? A sua escola tem espaço de diálogo sobre os problemas vivenciados pelos estudantes? Como que funciona? Então, vocês têm esse espaço com o estudante? Vocês conseguem ouvir esses estudantes? Vamos refletir um pouquinho, tá bom, pessoal? Você se lembra de um caso de uma moça que foi espancada e morta devido a um boato pela internet? A dona de casa, Fabiana de Jesus, de 33 anos, morreu após 2 dias de ter sido espancada por dezenas de moradores do Guarujá, no litoral de São Paulo. Segundo a família, ela foi agredida a partir de um boato gerado por uma página da rede social. Então vamos agora refletir um pouco? Agora vamos refletir de acordo com a notícia do jornal. Número 1. Este é apenas um dos milhares de casos que pessoas foram vitimizadas por boatos virtuais. Algumas pessoas perderam o emprego, outras tiveram que mudar de cidade e recomeçar a vida, ficaram deprimidas, entre outras consequências. Vocês conhecem os crimes de difamação, injúria e calúnia? O que significa cada um deles? 2. Vocês costumam encaminhar mensagens recebidas pelos aplicativos de comunicação instantânea e redes sociais sem verificar as fontes? 3. Quais cuidados temos que ter com os diversos tipos de uso da internet, social, comercial, afetivo, educacional, político e etc. 4. Pensando na educação em valores, como
podemos contribuir para a formação de uma identidade digital ética dos nossos estudantes? Então vamos lá, pessoal. Como consequência dos problemas digitais, ou como consequência das relações de isolamento que estamos vivendo agora, estamos enfrentando outros tipos de problemas. Vamos analisar então um pouquinho no gráfico. No gráfico está relacionado ao ano de 2019. Os 3 primeiros meses, vamos verificar aqui que a posição negativa foi o uso excessivo da internet e de celular e das agressões que acontecem próximo ao local da escola. Isso em 2019. Em 2020, os problemas podem ser outros. Além do cyberbullying, que isso daí já vem acontecendo há algum tempo, com o isolamento, na casa dos nossos estudantes, pode acontecer a agressão, as brigas e o relacionamento abusivo. Então, isso significa que agora é o cyberagressão, fora o cyberbullying que já existia. Então, as pesquisas apontam o aumento da ansiedade, do medo, da depressão e da automutilação, que também já acontecia bastante também nas escolas hoje em dia. Então vamos refletir. Se em 2019 a posição negativa da internet do celular já era grande, imagina agora, pessoal. Na sequência, a professora Luciene vai falar um pouquinho sobre convivência digital. Bem-vindos à nossa videoaula e que vamos tratar da convivência, que, aliás, é a principal preocupação do Conviva, né? Nós temos aqui hoje a professora Luciene Tonheta, que é coordenadora do GPEM, para nós conversarmos um pouquinho sobre essa situação que nós estamos vivendo e como andam as questões de convivência, principalmente a convivência virtual, que é dentro desse isolamento social, isolamento físico, né? Porque nós acabamos tendo relações sociais por meio das redes, por meio dos ambientes virtuais. Como que nós podemos trabalhar com as questões de convivência nesse momento? Luciene, seja bem-vinda, obrigada pela sua disponibilidade. É um prazer participar com você, Sandra, e participar junto com os gestores, professores que vão nos assistir e contribuir para um momento tão importante, um momento tão diferente que nós estamos vivendo. Bem, nós fizemos aí, Luciene, um relatório, né? Levantamos junto às escolas informações sobre a convivência, em especial o clima relacional, né? Como que nós podemos tratar desses resultados, dessas avaliações neste momento? Se bem que nós não estamos tendo uma convivência presencial, né? E sim online. Como é que ficam as questões dos problemas relacionados aos ambientes virtuais nesse momento? Como que a gente pode tratar dessa questão agora, a partir desse isolamento social? Bom, a gente sempre pensa que uma transformação só acontece, a transformação de um problema só acontece quando a gente tem evidências do problema. E é por isso que nós fizemos, o ano passado, uma das primeiras ações deste trabalho do GPEM e do Conviva, que foi o questionário, foi a aplicação do questionário para que alunos, gestores e professores pudessem dizer sobre as suas relações da escola, a partir de 3 dimensões, ou seja, que mostravam maneiras pelas quais a convivência tem acontecido na escola. Se a gente se lembrar bem do questionário que a gente recebeu, 3 dimensões nós trabalhamos: a dimensão da segurança e das regras, a dimensão dos conflitos e a dimensão do bullying, que é a situação de intimidação entre pares.
Aqueles dados, Sandra, que ainda gestores e professores vão trabalhar mais para frente, esses dados que vão nos ajudar a pensar o plano de convivência para quando a gente voltar na escola, não é? Na nossa vida presencial, vamos dizer assim, eles nos mostraram algumas coisas importantes e que têm, de fato, a ver com essa experiência que a gente está vivendo hoje. Naquele questionário, a gente encontrou um dado super interessante, que as situações de cyberbullying são as mais apontadas pelos alunos como problemas de intimidação entre pares. E outra coisa interessante também é que onde acontecem os problemas de intimidação, não necessariamente são dentro da escola, mas são também no entorno. Isso significa duas coisas importantes para a gente: que os problemas que as crianças e adolescentes estão vivendo durante esta pandemia ou durante este momento de isolamento social, eles não são apenas resultantes deste momento, eles são agravados por este momento, porque eles já existiam. A gente já tinha visto, e olha só, há uma relação, uma correspondência muito forte com os problemas da comunidade em que esses meninos vivem, do entorno, das famílias que eles vivem. E há também um problema, e já havia antes um problema de cyberbullying, ou seja, da falta de respeito, da intimidação que acontecia nas redes sociais ou nas formas de convivência social. E nós sabemos que isso é exatamente essa é a grande dimensão, ou as grandes dimensões que nós vamos ter que trabalhar agora, neste momento. Então, quando a gente pensa na questão do clima relacional, a gente vai pensar que ele não vai acontecer agora presencialmente nas escolas, mas ele está acontecendo nas famílias e nas redes sociais em que as nossas crianças e adolescentes, os nossos professores, estão participando. Ou seja, nós temos dois grandes problemas agora. Dois grandes problemas que formam duas outras dimensões. Então, se antes a gente tinha um menino que jogava lixo no ventilador, o menino que saía da sala de aula e não voltava, o menino que xingava, a que cuspia, ou a que agredia fisicamente, o que mentia, o que subornava, agora nós temos isso do ponto de vista virtual. Ou seja, da mesma forma que esses meninos não sabiam conviver com seus pares e com os demais na vida real, vamos dizer assim, na vida virtual isso acontece também. Só que eis um momento que a gente vai ter que dar muito mais atenção a esta questão da vida virtual, porque ela já é a nossa vida de agora. Não é mais uma extensão da nossa vida presencial, mas ela é a própria vida agora. Então, dar atenção aos fatores, a essa responsabilidade que nós temos enquanto instituição formadora, quanto escola, dar aos meninos a possibilidade de repensarem sobre a maneira pela qual eles estão se comportando nas redes sociais e como eles tratam, como eles compartilham, como eles se colocam nessas redes sociais, até porque todos os compartilhamentos, todas as ações que nós executamos na internet mostram, na verdade, elas constituem, na verdade, uma identidade virtual, ou seja, quem nós somos. E como isso já faz parte da nossa vida, então, as postagens que nós fazemos, as coisas que nós curtimos, mostram quem a gente é e como a gente quer ser visto. Então, eis a necessidade da escola poder intervir e ajudar para que no momento em que tantas fake news, linchamentos virtuais, perseguições, sextorções, ou seja, tantos problemas que nós temos vivido da convivência digital, sejam temas de reflexão com os nossos meninos e meninas, porque eis agora o grande problema que nós estamos vivendo.
Mas há um segundo problema quando a gente faz um diagnóstico deste momento. Nós não tivemos tempo de fazer um diagnóstico mais acertado das condições das escolas públicas do Estado de São Paulo nesse momento de pandemia. Mas nós temos dados de pesquisas da OCDE e de outras tantas investigações que nos mostram a necessidade de pensar também num problema bastante evidente neste momento e que tende a se agravar, que são as situações de sofrimento emocional. As situações de automutilação, de pensamentos suicidas, de depressão, de ansiedade, de falta de esperança e de falta de perspectiva. Então, estes dois problemas, Sandra, constituem de fato as duas grandes dimensões que a gente vai ter que pensar agora em termos dessa convivência virtual ou convivência digital, que nós nos responsabilizamos enquanto escola para ajudar os nossos meninos e meninas. Luciene, o que você trouxe é uma questão extremamente importante sobre a identidade, né? Como nós nos identificamos virtualmente. E é assim que nós vamos ser reconhecidos pelas redes sociais, pelas pessoas em geral, né? Agora, a partir das pesquisas de vocês, as pesquisas do GPEM, como lidar com essas duas questões, né? De trabalhar com a identidade, né, virtual e também trabalhar com os valores relacionados àquilo que as pessoas postam. E eu vou um pouquinho além. Eu penso que tratar desse assunto, discutir esse assunto, ele tem que ser também com os adultos, não só educadores, mas familiares, porque todos nós estamos suscetíveis aos problemas virtuais, né? Não só nas redes sociais, mas a questão do estelionato em sites de compras e linchamentos, né? Como você colocou, qualquer coisa que a gente poste pode se voltar contra nós. Então, como lidar com esses dois problemas? Sandra, a primeira coisa que a gente vai ter que discutir, e os professores terão exatamente um ATPC para isso, né, que o pessoal do Conviva preparou, a ideia de que nós estamos no momento em que, mais do que cyberbullying, que seria o bullying virtual dos pares, nós estamos vivendo numa pandemia de cyberagressões. Ou seja, o cyberbullying é um tipo de cyberagressão. A cyberagressão, ela pode se dar por diferentes maneiras e advinda de diferentes também pessoas e de diferentes relações que nós estabelecemos com elas. O cyberbullying é algo bastante sério, porque acomete meninos e meninas cujas relações estão próximas. Mas é verdade que, então, a cyberagressão é muito maior do que isso, porque ela pode vir de gente que a gente nunca viu. Ou seja, de pessoas que postam, repostam, compartilham dados e fake news e injustiças até em formas de desrespeito que ameaçam, na verdade, até o equilíbrio emocional das pessoas. Ou seja, ser vítima de um linchamento virtual, ainda que se eu tenha feito alguma coisa errada, isso não se justifica, porque nós estamos usando do mesmo critério, que seria um critério de justiça retributiva do ponto de vista psicológico bastante inferior ou bastante primitivo, que é o olho por olho, dente por dente, que é exatamente o que o linchamento virtual faz. E não vê as intenções dos atos, não vê as características das pessoas, não vê o sofrimento que isso pode causar para a pessoa. E aí eu me assemelho àquele que de fato fez alguma coisa errada. Então, como você disse, Sandra, nós estamos muito suscetíveis, e não são só meninos e meninas, mas familiares e professores também.
Agora, vejam, a questão a gente tem uma responsabilidade do ponto de vista da escola, e que não é essa escola, ou a escola pública, ou qualquer instituição que educa, da educação básica até a universidade, que é o aspecto, ou a competência formativa que a sociedade não tem. Então, um linchamento, uma agressão, um abuso, uma postagem, um discurso de ódio, do ponto de vista da sociedade, ele pode se constituir como um ato infracional, se for de crianças, como um crime, mas na escola, o aspecto ou a competência da escola não é a criminalização, e sim a formação. Então, insistentemente, a gente vai ter que trabalhar com oportunidades de fazer com que os nossos meninos e meninas compreendam o seu papel e compreendam até que ponto podem ir, da mesma forma como não gostariam de ser tratados, então não podem tratar os outros. Isso exige de nós uma metodologia bastante difícil, que é uma metodologia que permita que o menino tome consciência. Em outras palavras, eu vou ter que propor atividades em que eu faça perguntas, em que seja possível que ele reflita, que ele se coloque do ponto de vista das pessoas, no ponto de vista das pessoas que muitas vezes são criminalizadas, das pessoas que são julgadas, das pessoas que são linchadas, das pessoas cujos nudes são compartilhados sem a sua autorização. Então, criar nos nossos alunos, ou organizar estratégias de pensar, e a gente tem inúmeros casos hoje que nós podemos retomar como perspectivas de estudo, criar estratégias de ajudar os nossos alunos a pensar sobre as situações que estão acontecendo, é ajudá-los a se autorregular e, portanto, a construir um conhecimento que ainda é novo diante dessa vida virtual que a gente está vivendo. Então, as propostas de trabalho que nós temos que fazer, elas podem ser procuradas, elas podem ser selecionadas pelos professores nos sites do SaferNet, em outros tantos trabalhos que podem ser procurados pela internet, que já são disponíveis, mas eles precisam ter um princípio do qual a gente não pode abrir mão, que é fortalecer não o controle, não o discurso, mas a necessidade de dar oportunidades dos nossos meninos pensarem sobre como se sentiriam se estivessem na condição daquele que é linchado. Por que é que a gente não faz esse tipo por que a gente não faz, a gente não toma essa atitude? O que está em jogo quando eu coloco alguém numa situação de humilhação? Essa reflexão, do ponto de vista da autorregulação, ou proporcionar que os nossos meninos se autorregulem, é uma forma mais, não diria garantida, mas uma forma que mais propicia que estes meninos construam o valor do respeito, o valor da justiça, o valor da tolerância ao diferente ou ao que pensa diferente de mim. E do ponto de vista do sofrimento emocional, a gente vai ter que lembrar que é verdade que os nossos meninos e meninas, vejam, o nosso questionário do clima relacional já dizia isso, que os nossos meninos e meninas sofrem com a questão dos entornos em que a escola está. Ou seja, é verdade que existe uma grande relação entre os problemas que se tem e o tipo de família, o tipo de constituição da comunidade em que eles pertencem. Claro que sim. Então, é verdade que um menino submetido a situações de agressão, ao menino que se submete a um caminho em que ele pode levar uma bala, né, na cabeça indo para a escola, faz com que haja, de fato, uma diferença no aprendizado, seja ele de qualquer conteúdo. Então, isso era antes da pandemia.
Agora, neste momento de pandemia, em que o isolamento social nos faz estarmos com as pessoas com as quais nós temos uma relação de intimidade e não mais com relações públicas, em que até existe um certo controle da nossa ação, porque quando eu estou falando com um professor, com um diretor ou com uma outra pessoa que não me conhece, eu posso até ter um pouquinho mais de consideração, mas eu estou falando com as pessoas que eu não vou perder. Então, se é meu pai, se é minha mãe, se é meu filho, se é minha filha, e isso faz com que, de fato, se potencializem os problemas das relações interpessoais que vão acontecer em casa. E mesmo como consequência dessas relações na internet. Isso significa que me sentir ansioso, ter medo, não ter com quem conversar, pode potencializar um sofrimento e pode atingir aquilo que nós chamamos hoje, que nós estamos bastante preocupados, que é a saúde mental das nossas crianças e adolescentes e dos adultos, claro que sim. Porém, os adultos, nós como adultos, temos uma possibilidade maior de autocontrole do que essas crianças que estão experimentando agora, do que os adolescentes que estão experimentando agora. E vejam, falha nossa da educação, nós não tivemos ainda, e estamos tentando fazer isso, com toda certeza os professores estão tentando, não tivemos ainda propostas nas nossas escolas de exercitar uma escuta ativa, de exercitar o reconhecimento de sentimentos, de exercitar a manifestação de sentimentos de uma forma que não prejudique o outro. Então, esperar que as nossas crianças e adolescentes saibam fazer sozinhos isso, não vai dar. A gente, então, tem um outro propósito dentro deste momento que a gente está vivendo, enquanto instituição formativa, que é ajudar os nossos alunos a também reconhecerem aquilo que sentem, a também manifestarem de outro jeito, que não batendo, que não chutando, que não gritando, os seus sentimentos. Isso vai fazer, veja como não dá para separar as duas coisas, isso vai fazer com que ele não tenha a necessidade de expor ninguém nas redes sociais, porque ele sabe que ele também tem os seus sentimentos garantidos. Quem não tem condições de ter reconhecido seus sentimentos, dificilmente reconhece os sentimentos dos outros. Então, vejam como há uma conexão entre eu trabalhar com essas questões de linguagem, de pensar sobre as formas como eu reconheço os sentimentos dos meus alunos. Eu imagino o quanto vocês estão chateados nesse momento, o quanto está difícil para todo mundo, e o quanto é necessário ensinarmos também a alguém que também não sabe como fazer isso com crianças e adolescentes, que são os pais. Ou seja, a necessidade hoje de trabalhar com as famílias, a necessidade de trabalhar com crianças e adolescentes na perspectiva de que eles precisam de espaços para terem acolhidos os seus sentimentos e terem um espaço de escuta, alguém que os escute. Escutá-los não necessariamente é ouvir o que ele tem a falar, mas dar oportunidades de escrita, dar oportunidades de atividades em que eles possam pensar sobre aquilo que sentem, possam ressignificar aquilo que sentem. E é por isso que nós, né, o Conviva e o GPEM, preparamos algumas atividades para as escolas trabalharem, tanto com as famílias, quanto com os adolescentes e jovens, e também com as crianças, na verdade, porque as próprias crianças ficam numa situação muito difícil, né? Os pais têm que trabalhar, muitas vezes não dão a atenção que eles querem, que eles precisam, então gera lá um ambiente, por vezes, tumultuado também. Então, Luciene, eu gostaria que você falasse um pouco dessas atividades que nós organizamos para as escolas trabalharem com as famílias, com os alunos e com as crianças, finalmente.
nós nos propusemos a organizar um conjunto de propostas que de fato dessem conta, né, Sandra, nesse princípio que a gente acredita e de que a gente está apostando agora nessa parceria do GPEM com o Conviva, de pensar enquanto existe uma construção que é de dentro para fora, e de quanto não vai adiantar a gente dar lição de moral para os meninos e meninas ou mandar para a polícia os problemas que estão acontecendo, claro, salvo em exceções, mas que a necessidade da gente pensar em propostas que façam com que os meninos pensem sobre aquilo que eles estão sentindo, sobre as responsabilidades que eles têm, sobre os valores que eles têm. Então, existem todas essas propostas que nós fizemos, elas são baseadas num princípio que é da construção, e a construção por um processo de autorregulação do sujeito. E aí a gente organizou, e o Conviva vai disponibilizar, algumas atividades para os alunos que são adolescentes, então pensando em como os meninos e meninas se veem diante dos problemas de compartilhamento de informações, da convivência digital, como é que eles podem, como eles podem se organizar e como eles podem também acompanhar a sua evolução quanto a não compartilhar coisas que façam com que o outro se sinta desrespeitado e como eles também precisam, como eles também querem ser respeitados. Então, a gente preparou propostas em que os meninos podem pensar sobre as suas próprias ações. Do ponto de vista também do sofrimento emocional, nós não temos como garantir que neste momento a gente consiga, e através das famílias, acionar a rede de proteção em que essas crianças estão inseridas. Claro que em casos de agressão física, de abuso, de violência doméstica, se nós soubermos, se os pais souberem, se os vizinhos souberem, é claro que cabe uma denúncia, cabe uma ajuda, uma necessidade. Agora, eu acho, Luciene, que vale a pena esclarecer, isso eu acho que tem que ficar muito claro. Existem situações que são realmente criminosas ou são atos infracionais. Não tem o que fazer. O que a gente precisa rever são as situações mais cotidianas, que não caracterizam um crime ou um ato infracional e que muitas vezes chegam na polícia, né? Essas situações, elas podem ser resolvidas de uma forma restaurativa, justamente no meio daquilo que você falou, da reflexão, da autorregulação, né? De um trabalho consensual. Mas existem casos, como você disse, né? O abuso, a violência física, isso realmente não dá para passar por cima. É só esclarecer um pouco mais essa questão. Verdade, Sandra. E é por isso que a gente preparou, então, algumas propostas, porque nós não vamos ter como encaminhar todas essas crianças e adolescentes que muitas vezes sofrem um tipo de agressão em casa, ou não tem a quem procurar, não tem com quem conversar, não tem quem as acalme, não é? Não tem quem as lhe dê esperança, não tem quem acolha os seus sentimentos, aqueles que ela não sabe como dizer. Ela não sabe, a criança não sabe dizer se ela está com medo, se ela está angustiada por essa falta de perspectiva do futuro, que ela está preocupada com o pai que está desempregado e o pai que está bebendo muito. E o adolescente também não sabe dizer isso. Então, o que a gente precisa neste momento para trabalhar com as questões de sofrimento emocional? De estratégias que ajudem os meninos a pensar ainda que sozinhos, sobre os seus próprios sentimentos, de estratégias que ajudem os meninos a controlar aquilo que sentem e a encaminhar algo que é extremamente necessário neste momento que a gente está vivendo, que é uma perspectiva de futuro. A gente
perde essa perspectiva de futuro quando a gente não sabe até onde vamos nessa situação, quando é que nós vamos voltar deste problema, o que vai acontecer com os nossos empregos, o que vai acontecer com a escola. Então, essa falta de perspectiva de futuro causa, de fato, um grande sofrimento nas crianças e adolescentes, que nós, professores, não tem nada de nos sentir culpados por isso, e nem responsabilizados do ponto de vista, então, de que nós vamos ter que resolver tudo. De forma alguma, como a Sandra disse, tem casos que vão ter que ser encaminhados, mas também nós podemos agir como forma de prevenção. A gente vai lembrar que quando a gente trabalha com as questões de convivência ética, a gente está pensando na ética como vacina. E como vacina, a gente está pensando em estratégias de prevenção. É claro que quando a doença está instaurada, a gente tem que curar. Então, existem estratégias que a gente chama de curativas, né? Que são estratégias pontuais. Mas nesse momento que nós não temos como estar com as crianças, como é que a gente vai ouvi-las? Como é que a gente vai dar conta dessas questões? Então, os professores e os gestores que têm como fazer essas atividades e propor reflexões conjuntas em aulas síncronas, em oportunidades de contato com essas crianças, ainda que virtualmente, ótimo. Mas e aqueles que não têm? Então, as atividades são preparadas para que a criança possa falar sobre si mesmo, para que o adolescente possa pensar nos seus sonhos, nas suas perspectivas para o futuro, para que ele possa, então, se autorregulando, diminuir essa potência desse sofrimento emocional causado nesse momento. E é por isso que a gente preparou essas atividades, tanto para adolescentes, que vocês terão, as atividades para as crianças, que a gente está também preparando com bastante entusiasmo, e para os pais. A gente tem um vídeo de uma pessoa do GPEM, e a Sandra vai estar organizando isso, para falar com os pais. Então, a estratégia é que a gente possa fazer chegar até os pais também a necessidade deles se sentirem acolhidos, a possibilidade deles também terem formas mais equilibradas até de cuidar das relações com seus filhos. E aí, para os alunos, para que os alunos possam se organizar tanto para as questões da convivência digital, como das consequências dela, não é? Que são essas questões de como é que a gente tem sido invadido por tantos sentimentos. E as crianças também. Você vai falar um pouquinho mais sobre as atividades das crianças, não vai? Bom, a gente preparou um material a gente tem ouvido muitos pais e os professores nos perguntando sobre como a gente pode agir com as crianças, o problema de por que as crianças estão tão irritadas, por que as crianças não obedecem, por que as crianças estão entediadas. E aí, então, a gente preparou um material que vai ser disponibilizado também para as escolas estaduais e para todas as escolas, que é um livro infantil, um livro que vai ajudar as crianças a pensarem sobre a perspectiva de como é que elas podem, como é que todo mundo está se sentindo do mesmo jeito, ou seja, isso já é um conforto, não sou só eu. Segundo, o que eu vou ter que aprender neste momento e o que vai fazer com que essa minha aprendizagem me ajude a superar essas dificuldades que eu tenho, que é a perspectiva de ter um pouquinho mais de a palavra-chave, esperança. Eu acho que é exatamente isso que nós precisamos nesse momento, né? Ter paciência, porque estamos todos no mesmo barco, e esperança. E aproveitar tudo isso que nós estamos vivenciando para mais um leque de situações de aprendizado, né? Porque eu acho que tantos momentos importantes, bonitos, de comemoração, quanto aqueles momentos, digamos assim, de sofrimento, né? De privação, todos eles nos trazem um grande aprendizado, certo? Então, é aproveitar para refletir sobre essas questões. Não é verdade, Luciene? É verdade, é verdade. E
Para finalizar, é um presentinho para vocês, que é justamente o livro que a Luciene vai falar. Então vamos lá. Este livro vai estar disponível para todo mundo e ele, na verdade, é um livro infantil, mas ele não serve só para criança, ele serve de fato para aquele que é humano. E mais do que nunca, nós estamos testando a nossa humanidade, não é? Então eu vou ler para vocês. Era uma vez um moleque, correndo, brincando, pulando, dançando, fuçando, perguntando. Já pode comer o pão? Espera, moleque. Ainda não. Eram 2 vezes e o moleque, gritando, comendo, chutando, empurrando, lambendo e perguntando. Já pode brincar lá fora? Espera, moleque. Não é hora. Eram 3 agora às vezes, e de novo o moleque, chorando, sorrindo, mancando, acordando, dormindo e perguntando. Já pode sair na rua? Espera, moleque, se aquieta, que a rua está toda deserta. E era de novo e de novo. E mais uma vez o moleque, já entediado, cismado, estafado, duvidando, desanimando, esbravejando e esperando. E cansa. Moleque, descansa. Joga peão, pega-pega, faz avião, escorrega, escreve canção, pinta o chão, cozinha, faz macarrão, ou brinca de cabra cega, que o seu coração sossega. Moleque, então aprende que se não dá para mudar um presente, a gente muda o que sente e sonha que tudo vai melhorar. Sabe como se chama o sentimento para aprender neste momento que não tem como mudar? O nome disso, criança, só pode ser esperança. Ótimo vídeo, né, pessoal? Agora vamos ver algumas sugestões de atividades sobre convivência digital e uso responsável da internet, atividades sobre autoconhecimento e reconhecimento dos sentimentos. Então, agora tem alguns protocolos que podemos estar auxiliando vocês na escola. Então, esse primeiro protocolo, que é plano de ajuda, ele trata-se de uma atividade voltada para o adolescente e que visa favorecer a expressão de reconhecimento do sentimento durante esse período de isolamento social que estamos vivendo agora. Então, o objetivo desse protocolo é que a escola incentive a participação dos alunos nessas atividades e oportunize o autoconhecimento e favorece a autorregularização da convivência digital. Então, ele não deve ser compartilhado com o professor nem com o colega. É um documento do próprio aluno que ele pode estar revisitando a qualquer momento, vendo as suas metas, seus compromissos e se autoavaliar quando sentir necessidade também. Então, o segundo protocolo vai falar sobre a convivência da internet, a atividade sobre cyberbullying e cyberagressão. Eles vão estar visando auxiliar os adolescentes a reconhecerem suas atitudes na internet, com o objetivo de guardar suas respostas e eles revisitarem esse material semanalmente, favorecendo a sua autoavaliação. Esse material também tem como auxiliar os adolescentes com a sua autonomia e a sua autorregularização. Então, esse material aqui não são obrigados a responder ou entregar para alguém, mas essas perguntas poderão ajudar no reconhecimento dos sentimentos e das suas ações durante o uso da internet. O objetivo desse protocolo é que os alunos preencham e guardem a sua resposta, pois eles podem estar revisitando esse material, favorecendo a sua autoavaliação. Esse material, então, auxilia muito os adolescentes na sua autonomia e na sua autorregularização, certo, pessoal?
Antes de finalizar, agora eu vou passar para vocês um vídeo de uns alunos que fizeram para o Conviva. E depois eu passo a palavra para a supervisora Regina, tá bom? Tchau, tchau! Olá a todos e todas, bem-vindos à nossa videoaula destinada aos alunos das nossas escolas, para conversar a respeito com vocês sobre as questões virtuais, sobre essa situação de pandemia que nós estamos passando. Nós trouxemos uma jovem chamada Marina, que vai se apresentar. Então, Marina, seja muito bem-vinda, e ela tem muitas coisas legais para conversar com a gente. Oi, meu nome é Marina Silva, tenho 13 anos e estou no 7º ano e faço parte da equipe de ajuda da Móbile Integral. Você poderia contar para a gente o que são as equipes de ajuda? O que é essa equipe de ajuda que você faz parte? A equipe de ajuda é um grupo de pessoas que foram eleitas pelos nossos amigos e colegas, que nosso grupo ajuda as pessoas que sofrem bullying ou que estão passando por uma situação difícil e que ajuda eles a passar, ou a gente conversa, dando dicas do que ela pode fazer, ou a gente só ouve e concorda ou fala: "Tem certeza que você quer isso?" ou "Tem certeza que você tem que fazer isso?" A gente realmente ajuda essas pessoas que estão passando por momentos difíceis ou estão sofrendo bullying e ajuda a resolver. E pelo que você está falando aí, você ajuda, né? A equipe de ajuda ajuda essas pessoas a fazerem reflexões, a refletir sobre os problemas que estão vivenciando, né? Muito legal, Isso. né? Mas, Marina, conta para a gente qual é o maior desafio que vocês jovens estão vivenciando neste momento de pandemia? Nesse momento, acho que o maior desafio dos jovens que estão enfrentando é ficar longe dos amigos, familiares, e também a dificuldade de estudar nessa quarentena, porque, né, nem muitos alunos conseguem entender a matéria ou entender a matéria nessa realidade virtual, assim. Então, eu acho que esses são os maiores desafios que os jovens estão enfrentando nesse momento de pandemia. Me conta uma coisa, você, pelo que nós já conversamos aí um pouquinho antes, né? Estamos conversando agora, você parece que está bem, está equilibrada. Mas e os seus amigos, né? Você tem sabido deles? Você tem feito alguma coisa para ajudar os seus amigos nesse momento? Que nós sabemos que tem muitos jovens que estão aí angustiados, né? Estão meio depressivos. E aí, conta um pouco para a gente como é que tem sido isso para você. Sim, eu tenho alguns amigos que têm pais, médicos, que estão na linha de frente do coronavírus, e eles têm passado por momentos bem difíceis. Alguns, às vezes, ligam. Teve uma amiga minha que ligou já para mim, querendo conversar pelo que ela estava passando. E tem muitas pessoas que realmente precisam de ajuda, que estão passando por momentos difíceis. E nesse momento, geralmente, eu converso com os meus amigos, a gente faz ligação, conversa como a gente está se sentindo, como a gente está nesse momento, como que a gente está passando, se a gente está triste, se a gente está gostando, se a gente está feliz. E tenho feito isso. Você observa que tem algum colega que está precisando da sua ajuda, né? Dá alguma dica aí para a gente identificar isso. Às vezes eu identifico a pessoa que ela tá se ausentando, assim, quando ela começa a se ausentar dos grupos de WhatsApp, se ausentar das ligações, às vezes começa a assistir aula com a câmera fechada, não fala muito com os amigos, para de conversar com a gente, com os amigos. Então, se ausentar de grupos, ligações, das aulas, assim,
é uma maneira de você perceber que esse seu amigo, seu colega não tá legal e é uma dica para vocês verem e prestarem atenção nisso e ir atrás desses amigos que estão. Nossa, dicas valiosas, né? Super importante mesmo. Ou seja, é estar atento às pessoas. Isso é muito legal porque mostra solidariedade, né? Que é um sentimento, é um valor que a gente está precisando muito neste momento. Parabéns. Agora, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre cyberbullying, sobre sextorção, sobre os memes virtuais, né? Sobre linchamentos, discurso de ódio, e são coisas que nós temos visto muito na internet, e entre nós adultos, nós temos uma visão. Gostaria de saber qual é a sua visão sobre isso. A minha visão sobre o cyberbullying, ou outras agressões virtuais, eu acho, às vezes, o cyberbullying muito pior do que o bullying presencial, porque aquilo aquela postagem ou aquele comentário fica exposto na internet. Você manda uma foto, um meme, um comentário para o seu amigo e, às vezes, esse amigo pode colocar em grupos de WhatsApp, postar em redes sociais e aquilo fica exposto para muitas pessoas verem. Já aconteceu comigo em aulas que tiraram foto de amigos meus e que colocaram em grupo de WhatsApp e realmente a pessoa não gostou, ficou bem chateada e foi bem triste, assim, eu vi a pessoa realmente se ausentar do grupo do WhatsApp. Ela chegou até a sair do grupo para pararem de falar com ela. Então, assim, eu não gosto do cyberbullying, nem do bullying, mas eu acho que o cyberbullying realmente é uma coisa um pouco mais preocupante do que o bullying, não que o bullying não seja, mas que realmente eu acho que o cyberbullying ele fica exposto para várias pessoas verem, então eu acho preocupante. E é deprimente, né? Porque desqualifica as pessoas, ridiculariza, ninguém gosta de se sentir assim, não é verdade? Sim, Pessoas precisam realmente refletir sobre essas ações que elas praticam na internet, né? Porque, infelizmente, é o recurso que nós temos para conviver com o mundo, mas a gente tem que ser muito responsável nessas postagens que fazemos, né? sim. Enfim, o que que você sugere que se faça para quem está passando por uma situação dessa, né? O que que você sugere? Eu sugiro para que as pessoas que estão passando por isso, elas falem com os pais responsáveis ou amigos próximos que estão passando por isso, mostrar mensagens ou o que for, fotos, memes, mostrar para parentes, amigos próximos e pedir realmente para parar ou bloquear contato. E se for uma pessoa próxima sua, por exemplo, uma amiga sua, um colega, pedir para parar, e se realmente não parar, ir atrás de pais, bloquear o contato, bloquear todas as mídias que você tem que falar com esse amigo, colega, que vem que isso aqui não tá bom, então peça para parar, ou pedir ajuda da coordenação, professores e Ou seja, a pessoa não pode se calar, porque às vezes nós vemos, né, que tem alguém passando por um problema desse e acaba se isolando do mundo, fica lá se automutilando, né? Fica sim, angustiado e não divide o problema com ninguém. Então, na sua visão, tem que dividir, não pode se calar, né? sim, Porque existem formas de solucionar isso, não é verdade? Então, sim. não pode se calar. E agora eu gostaria que você desse uma mensagem para os jovens que estão te escutando. O que você poderia dar aí como mensagem neste momento? Uma mensagem que eu queria falar para eles é que vocês podem contar com as pessoas que estão do lado de vocês. Então,
assim que vocês receberem sinais de que alguém está zombando vocês, ridicularizando vocês, conversem com parentes, amigos, não fiquem quietos, peçam ajuda, porque às vezes isso chega a um nível que não dá mais para parar. Então, assim que vocês perceberem sinais de que alguém está ridicularizando vocês, falando coisas sobre vocês, peçam ajuda e falem com responsáveis, parentes, amigos ou até coordenadores da escola. Nossa, muito legal isso. Agradeço muito, Marina. E antes da gente encerrar, eu gostaria de dizer que o grupo que a Marina participa, da equipe de ajuda, ela estava me contando aqui, antes de nós iniciarmos a gravação, que eles estão trabalhando, mesmo vivendo o distanciamento social, eles estão procurando os amigos, fazendo reuniões online, ou seja, eles não se abandonaram, né? O grupo que atua na escola continua atuando mesmo fora da escola. E isso é muito legal. Queria parabenizar o trabalho do grupo de ajuda, né, da equipe de ajuda da sua escola, e parabenizar você. Agradecer muito a sua disponibilidade por gravar essa videoaula com a gente, tá? E dizer até uma próxima oportunidade. Agradeço a atenção de todos e até a nossa próxima videoaula. Voltei agora. Obrigada, Dani. Eu voltei para relembrar algumas ações que estamos previstas, né, para o retorno das aulas, que é o plano de melhoria de convivência. Quando retornarmos com os alunos presencialmente, gradativamente, nós vamos elaborar esse plano com base nos registros do Placon, do registro do clima escolar, das ações que a escola vem realizando, dentro de todo o contexto que a escola tem, tá? E o MMC, que acompanhará o MMR, fica para 2021, tá? O início juntamente com o MMR. E eu queria agradecer muito também o empenho de toda a equipe escolar, dos PMECs, que elaboraram o plano do cyberbullying, né? Combate ao cyberbullying. Este plano precisa ser acompanhado pelos vices, pelos PMECs, foi elaborado, porém precisa ter este olhar de acompanhamento e das ações ali de prevenção, não só como uma reflexão, também como prevenir lá nos chats, as atividades que eles estão realizando, porque é conscientizar e prevenir, tá? Esse é o trabalho do cyberbullying, prevenir e combater. E isso eu preciso não só elaborar, também como acompanhar de perto, trabalhar com os professores. Os professores que estão ali no chat, que estão conversando, eles precisam também estar atentos com esse olhar. Mas para isso, a equipe gestora precisa também trabalhar com os professores, né? Muitos dos planos aí têm já a participação da sala de leitura, tem a participação dos professores, mas isso tem que ser intensificado e acompanhado, tá? Eu vou apresentar para vocês um trabalho realizado pela uma das nossas unidades escolar, que é a PEI, né, o Padre Eustáquio, Programa de Ensino Integral. Esse vídeo de cyberbullying foi desenvolvido pelos alunos de lá, muito bem, e aí eu também acredito que muitas escolas estão desenvolvendo ações, tanto quanto boas quanto o Padre, como eu também acompanho aí, são ações, são vídeos, são muitos trabalhos realizados, eu agradeço muito o empenho de vocês. Cyberbullying é uma violência praticada contra alguém através da internet. Os agressores geralmente usam de perfis falsos, acreditando estarem totalmente protegidos quanto à sua identidade real.
As consequências para os jovens vitimados é o quadro inicial de isolamento e tristeza que podem evoluir, além dos quadros de depressão, transtornos de ansiedade e síndrome do pânico. Se for vitimado por alguma agressão, antes de tomar qualquer atitude, converse com seus responsáveis que podem te apoiar e te auxiliar. Os principais cuidados são: não se expor muito à sua vida nas redes sociais, evitar a exposição de intimidade na internet. Quando for atacado, bloqueie imediatamente a pessoa e denuncie. Avise um dos seus responsáveis ou a quem você tem confiança. Em caso de exposição de fotos na rede, procure uma delegacia de polícia para registrar um boletim de ocorrência.